Pronto. Boa tarde, pessoal. Queria lembrar vocês para fazer as atividades, né? Eu tô percebendo, né, que algumas pessoas não estão respondendo as atividades lá na plataforma. Aqueles que responderam, já mandei as observações. Eu mandei as observações das atividades até os objetivos. Aqueles que me enviaram até hoje, né, pela manhã. Hoje à tarde, se tiver mandado, eu não olhei ainda, porque eu estava fazendo outras atividades. E eu queria tirar só, falar algumas coisas aqui, porque assim, eu percebi que alguns estão confundindo o que é o problema, o que é uma hipótese, o que é uma justificativa e principalmente o que é o objetivo. Alguns que se confundiram, eu mandei um oizinho lá na plataforma, mandei um alerta, né, para consertar. Por quê? O problema, como eu falei, é simples, de início. Ele é a pergunta central da pesquisa. Ele é em forma de pergunta. O que você quer saber? Qual é o seu propósito dessa investigação, dessa pesquisa? Diretamente ligado ao tema, né? Como eu falei. Teve gente que não colocou em forma de pergunta. Teve gente que colocou parecendo um tema também. Só para retificar isso. E outra coisa, não precisa ser somente uma pergunta. Na maioria dos trabalhos, cabe mais de uma pergunta. Vai depender da sua curiosidade de pesquisar. Pode ser que você ache conveniente colocar mais uma pergunta. Por exemplo, quem está trabalhando com família, aí só coloca qual a importância da família na educação. Uma pergunta, só essa, né? Mas que tal você se aprofundar mais? Que tal você contextualizar essa pergunta? Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, do Enem, ele joga uma pergunta limpa e seca para você? Não. Ele faz uma pergunta contextualizada. Então, isso que eu quero também que vocês contextualizem o problema de vocês, a problemática de vocês. Veja se é conveniente colocar mais de uma pergunta. Por exemplo, é tão fácil, né, você falar que é importante a família na educação, mas você não faz uma pergunta essencial. Por que acontece isso? Será que essa família ela tem as condições financeiras, né, e afetivas, né, para contribuir com essa educação dessa criança? O pai e a mãe trabalham, ou os responsáveis trabalham e deixam a criança com quem? Dá para fazer um contexto histórico também da, do avanço que a mulher teve, por exemplo, no mercado de trabalho. Isso fez com que as famílias diminuíssem. E isso fez com que a mulher também fosse, vai trabalhar, como tem ali trabalhando também, graças a Deus. E, na maioria das vezes, o pai trabalha também, porque na sociedade machista, a pressão para cuidar dos filhos sempre foi da mãe. Então, se a mulher trabalha e o pai trabalha, essa criança fica com quem? Será que é realmente culpa da mãe? Será que é realmente culpa da família? Será que não é culpa da sociedade? Entendeu? Então, reflexões que aparecem. É muito fácil você julgar, entendeu? Mas você tem que se aprofundar. Por isso que é uma pesquisa. Uma pesquisa você não julga. Você faz uma pesquisa bem aprofundada. Dito isso, as hipóteses. A hipótese é as possíveis respostas dessa pergunta, né, desse problema. Problema, pergunta.
né? A justificativa. Tem gente que está colocando objetivos na justificativa. O objetivo já tem um lugar específico, que é os objetivos geral e específico. Na justificativa, já falei, você vai ter que colocar o porquê da pesquisa. Qual a importância da sua pesquisa? Qual a relevância da sua pesquisa? Certo? E os objetivos, lembrar também que os objetivos são feitos com verbos, iniciando com verbos. Tem gente que não está colocando o verbo no infinitivo. Como assim? Analisar, observar, né? Tem que ter o R no final, né? Você não coloca o verbo no infinitivo. E outra coisa, colocar verbos de investigação. Tem gente colocando verbos de intervenção. Como assim, professor? Tem gente colocando assim, promover os jogos na educação infantil. Não, você não vai promover nada. É como se você fosse um palestrante, que você fosse promover alguma coisa, como você fosse um doutor e não promoveu algum tipo de evento. Não. Você vai analisar, você vai observar, você vai investigar. Você não vai promover, você não vai conscientizar ninguém, porque esse verbo até é muito difícil de se fazer com... É tipo você querer plantar uma ideia na cabeça de uma pessoa, conscientizar alguém. Você não vai, por exemplo, comover ninguém. Tem gente que colocou comover, não sei. Não, você não vai comover, você vai fazer análise. Por isso que eu coloquei o objetivo geral de vocês, colocar analisar. Aí vocês podem colocar descrever, observar, investigar, verificar, que são verbos mais de investigação, entendeu? Tá certo? Pronto. E agora nós vamos passar para o referencial teórico, né? Que eu já coloquei essa atividade lá na plataforma. Referencial teórico, a metodologia, as referências, né, bibliográficas, e eu coloquei a atividade final. Qual é essa atividade final, professor? É o projeto completo, que você, com os elementos que você conseguiu fazer, você vai colocar esses elementos no projeto completo. Tem um documentozinho, já está lá para você baixar. Eu vou mostrar qual é o documento, eu já mostrei na aula passada e eu vou mostrar aqui novamente o lugar onde você vai colocar os elementos. Certo? Então, cada um preenche com o seu nome lá e tudo. Então, o referencial teórico, pessoal, você vai utilizar dos autores que falam sobre o seu tema para você produzir o seu texto. Vou utilizar da literatura que já existe, né, sobre o meu tema, para eu fazer o meu trabalho, o meu referencial teórico. Vou mostrar bem com... Deixa eu ver um slide bem aqui. Pronto, vocês estão vendo aí. O referencial teórico é a atividade lá, corresponde ao 4, né? Referencial teórico. O primeiro foi a introdução, né? Que eu falei sobre introdução, problema e hipótese, apresentação do seu tema. O segundo foi a justificativa. O terceiro foi os objetivos, geral e específico, que a gente explicou na aula passada. Agora é o referencial teórico. Conceito, também chamado de revisão de literatura. Então, você pode achar alguns trabalhos já feitos que existem assim, o nome de
revisão de literatura, que é o mesmo referencial teórico. É o embasamento teórico, o que já foi encontrado até o momento que justifique o tema elaborado. Então, é tudo que já falaram sobre o seu tema. Então, toda pesquisa que você for falar, alguém já falou. Então, essas pesquisas que outras pessoas já falaram, então você vai se embasar para escrever o seu trabalho. Tá certo? Vou pegar minha máquina. Isso. Desliguem o áudio aí, pessoal. Ouvindo aí? Então, o que eu falei, seleção do tema. Então, a partir do seu tema, você faz uma busca da literatura, pesquisa direcionada. Pessoal, como é que eu faço isso? Você... Deixa eu tirar bem aqui. O pessoal não sabe colocar o mudo, eu vou colocando aqui. Como eu faço isso? No Google Acadêmico, você coloca o seu tema lá, que vai aparecer vários trabalhos parecidos com o de vocês. Pessoal, eu posso pesquisar? Pode, sim. É necessário você pegar outros trabalhos e ler. Mas só que você não pode fazer é copiar do mesmo jeito que está lá e colar no seu trabalho. Né? Porque isso aí é o quê? É plágio. E plágio é crime. Então, você vai se utilizar desses trabalhos, mas para ler e se basear. Como foi que essa pessoa fez a referencial teórico dela? Eu posso fazer do mesmo jeito? Pode. Então, faço com as minhas palavras. A leitura que eu tenho, faço com as minhas palavras. Então, eu faço a exclusão do desnecessário. Então, eu faço a pesquisa e eu escolho materiais que vão me ajudar. Os desnecessários eu deixo de lado. Então, tudo que ele tiver meu tema, se for interesse meu, eu pesquiso. Escrever com as próprias palavras, né? Palavras próprias, segundo os autores. Tá certo? Esse é o referencial teórico. Você não vai copiar do mesmo jeito que está lá e colocar no seu trabalho. Tem gente que faz isso e pensa que engana, mas não engana ninguém, tá certo? Porque assim, às vezes pode passar aqui, né, por mim aqui. Mas quando chegar lá na frente para você apresentar sua monografia, pode ser que tenha um pessoal lá da banca lá que veja o seu trabalho e se eles verificarem que existe plágio, eles podem fazer você passar uma vergonha no fim do povo. Por exemplo, a coisa mínima que pode acontecer, a mínima, é você ter que fazer o seu trabalho completo novamente. A máxima é ser reprovado. Está desligado. Certo? Então, não tente fazer isso, porque além de ilegal, né, é imoral. E é o plágio, né? Então, porque eu mesmo, eu já tenho 2 monografias, 2 artigos, e fazendo a dissertação, começando as leituras, mas isso nunca eu vou fazer, porque essa vergonha eu não vou passar, não. Certo? Que é uma ética que você carrega a partir da graduação. Não é como o ensino médio que você... No ensino médio, o professor pedia para você fazer um trabalho, você copiava da internet ou de um livro, do mesmo jeito que estava lá, botava no seu trabalho e entregava, né? Aqui não. O trabalho científico é diferente. Então, vocês vão ser produtores, vocês vão produzir trabalho. Então, referencial teórico aí, assim, é difícil fazer, mas não é impossível, não.
Então, referencial teórico ou introdução, né, em artigos científicos de experimento, artigos originais, os autores usam a seção introdução para colocar o que a literatura expõe sobre o assunto. Mas, no nosso caso, não. No nosso caso, vai ser uma seção diferente, uma seção separada, que é a seção chamada referencial teórico. É para falar se aprofundar sobre o seu tema. Eu não pedi para vocês, por exemplo, aqui, ó, na introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. Eu não coloquei lá no primeiro parágrafo da introdução para vocês apresentarem o trabalho de vocês. Você vai apresentar com um parágrafo, né? Isso lá na introdução. O tema de vocês, logo em seguida o problema, logo em seguida a hipótese. Como é que eu vou fazer isso? Jogando? Não. Jogando não. Você tem que colocar as palavras com a união, unindo, com links. Por exemplo, você apresenta o seu tema e com isso a pesquisa possui como problema, ou a pesquisa possui como problemática, isso e aquilo. Aí você já coloca também a hipótese. Por isso que eu falei você colocar de forma de texto. Tem gente que quer colocar através de pontos a hipótese. Não, mas você vai ter que modificar, colocar através de texto. Então, se na introdução você vai apresentar o seu tema, no referencial teórico você vai falar o seu tema de forma mais aprofundada. Certo? Um exemplo. Eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial. Ele está falando aqui. Né? Ou então eu posso mudar para a pedagogia. Eu quero colocar o conceito de lúdico no meu referencial. Um tema específico. Ou eu quero colocar o conceito de família no meu referencial teórico. Né? Então, eu vou inventar esse conceito, eu vou tirar da cabeça. Ah, alguém me disse que o conceito é isso. Não. Eu vou na literatura e ver como os autores já definiram esse termo, esse conceito. Então, a partir da resposta ou da minha leitura, que os autores falaram esse conceito, aí sim que eu me aproprio desse conceito e cito o autor. Não foi eu que disse, mas foi fulano que falou também, entendeu? Por isso que você, no referencial teórico, você faz as citações, você cita os autores. Porque você não vai inventar um conceito do nada, você tem que pesquisar. Então, é um trabalho de formiguinha. Né? Quando eu falei que esse trabalho, essa disciplina, ela é essencialmente à distância, porque o referencial teórico você não vai fazer numa tarde, lá na sala de aula, sentadinho, conversando com seus colegas, entendeu? Você não vai fazer. O referencial teórico você vai fazer, vai depender de alguns dias, para você formular esse referencial teórico, porque você vai ter que ter um tempo para ler e um tempo para escrever, ler e escrever, ler e escrever. É essa maneira. Então, é um trabalho que é feito cada um em sua casa. Então, essa forma de citação aqui, por exemplo, o conceito de saúde. Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental de um indivíduo. Quem foi que disse? A Organização Mundial da Saúde, OMS, né, o ano 1948. Certo? Então, essa é uma citação direta. Não foi eu que disse, eu estou citando a OMS. Então, ela está colaborando com o que eu estou falando. Tá certo? Então, de forma de citação. Já a gente vai mostrar aqui como fazer essas citações. Tá certo? Eu já baixei alguns documentos aqui. Como eu falei, você vai ter que fazer a pesquisa, cada um com o seu tema, ou coloca no Google Acadêmico e faça as leituras. Tá certo? Ou então no Google você bota o seu tema e coloca na frente PDF, que aparece vários artigos, monografias que falam sobre o seu tema. E agora eu vou mostrar
um artigo que eu baixei na internet com um tema qualquer aqui. Só para demonstrar como a gente faz as citações. Aí eu quero que vocês anotem o seguinte. Como é que eu vou fazer meu referencial teórico? Utilizando das citações diretas e indiretas. Pode anotar aí. Ah, professor, eu não sei o que é citação direta e indireta. Eu vou mostrar aqui, mas vocês vão ter que pesquisar também. Entendeu? Por isso que é um trabalho de autonomia. No ensino médio, o professor ficava puxando o seu braço para você fazer alguma coisa, né? Aqui não. Aqui é de autonomia do estudante. Isso aqui que nós estamos fazendo não é bom para mim. É excepcionalmente importante para vocês. Por quê? Porque vai depender, esse aqui tudo depende e auxilia na sua formação como professor e pesquisador. Na universidade não basta você só ser professor, você tem que ser pesquisador, entendeu? Por isso que tem esse tipo de trabalho. Tá certo? Vamos lá. Baixei, coloquei um tema qualquer, eu coloquei lá no Google, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa sobre a formação de professores com a teoria de Paulo Freire. Coloquei lá para ver, eu achei esse artigo aqui, que tem todos os elementos que podem ser utilizados numa citação, direta e indireta. Certo? Então, o título do artigo está aqui, perfeitamente, Formação de Professores em Paulo Freire, uma filosofia como jeito de estar e fazer pedagógicos. Não se preocupe que essa aula vai estar gravada, então vai ter acesso ilimitado para quem quiser assistir. O que me interessa num artigo ou numa monografia? Num artigo ou numa monografia? O que me interessa mais é a revisão da literatura dele, o referencial teórico, porque é lá que eu vou ver se eu posso utilizar de algumas coisas. Né? Você pode ir no sumário, quando tem uma monografia, ou você vai logo no artigo, você vai logo depois da introdução do autor, ou dos autores, que aparece essa parte aqui. Ele pontuou com um tópico, formação de professores na parte pedagógica e trabalho docente. Então, se isso me interessar, por exemplo, esse parágrafo aqui me interessou. Eu tenho duas maneiras de fazer, uma citação direta ou indireta. Te interessou esse parágrafo? Eu quero esse parágrafo para mim embasar o meu trabalho, eu posso copiar, posso fazer a cópia e colar. Mas eu tenho que dizer quem foi o autor, qual o ano e qual foi a página que eu tirei a citação. O autor, o ano e a página. Isso numa citação direta. Vamos lá. Copiei aqui. Você seleciona, um computador é bem mais simples, né? Mas no celular você vai ter que anotar, né? Então vai ter um trabalho a mais, anotar. Coloca para copiar. Aí você vai lá no seu trabalho, vou tirar aqui, e vou lá no modelo, do nosso modelo de trabalho científico que eu coloquei lá de projeto, modelo de projeto científico, projeto de pesquisa. Aparecer aí. Um instantinho, que tá dando. Só um probleminha aqui. Pronto. Então eu vou lá. Tá aqui, tá aqui na minha. Vocês estão vendo aí?
Estão vendo aí, né? Então, esse trabalho aí é o modelo que a gente trabalhou já até os objetivos na aula passada, né? Então, a gente vai para o referencial teórico. Eu copiei lá, eu quero fazer uma citação direta. Eu já até coloquei aqui como a gente vai fazer. Por exemplo, no referencial teórico, você vai ter que iniciar com as suas palavras. Aí, por isso que eu coloquei essas palavras aqui, como se eu estivesse digitando um texto sobre o meu tema. Entendeu? E para fazer o embasamento, eu coloquei o nome dos autores do trabalho, que é Santiago e Batista Neto. Tá certo? Aí eu coloco, segundo Santiago, de acordo com Santiago Batista, porque são dois autores o artigo, Santiago e Batista Neto, 2011, página 3, aí eu colei do jeito que está lá. Vou até colar novamente aqui para vocês. Colar aqui a citação, o que o autor falou. Eu arrumo aqui. Como é uma citação longa, eu tenho que selecionar ela aqui e trazer aqui na régua 4 centímetros, recuo 4 centímetros para cá, porque é uma citação direta, né? Diminuo a fonte. Eu coloquei, posso copiar, professor? Sim, eu copiei um parágrafo, tá certo? Mas você não vai copiar o texto, porque o errado é a pessoa copia o texto completo da pessoa e coloca lá, sabe? Ah, se fosse fazer assim, o trabalho de monografia ou um projeto seria muito fácil, era só copiar e colar tudo. Não, eu tirei somente um trechinho, né, do trabalho dele e coloquei aqui. Mas eu tenho não somente jogar a citação, eu tenho que complementar aqui em cima, né? Fazer, segundo o autor, colocar o ano e a página, e ao mesmo tempo eu tenho que complementar a citação dos autores aqui embaixo. Segundo os autores, eles explicam isso, isso e aquilo. Tá certo? Não é somente jogar citação, citação, citação. Tem que ter uma lógica. Você vai ter que complementar com as suas palavras também. Tá certo? Essa é a citação direta. Você copia um trecho, coloca no seu trabalho, mas não é solta. Você tem que complementar. Você tem que dar um contexto a ela. Se fosse só jogar, era muito fácil, mas não. Você tem que complementar ela. Certo? Professor, e a citação indireta? Essa é a citação direta, que você copia e cola. A citação indireta, você lê o parágrafo, por exemplo, aquele parágrafo que eu selecionei, eu leio ele e copio com as minhas palavras. É a interpretação. Isso que é uma citação indireta. Citação indireta, ela é bem assim, bem melhor vista para os professores que os alunos façam dessa maneira. Uma citação indireta, né, que você vai ver que o aluno leu realmente o trabalho né, se aprofundou. Então, eu leio aqui a formação de professores, é uma atividade eminentemente tal, eu vou lendo e, à medida que eu li, eu entendi, eu copio
meu entendimento. Não entendi, professor? Leia novamente. Aí você vai lá entendeu? Você leu e compreendeu o que o autor explicou. Então você vai lá no seu trabalho e começa falando. Segundo Santiago e Batista Neto, 2011. Quando é uma citação indireta, que é a interpretação, você coloca somente o ano. Eles explicam isso, isso e aquilo. Aí você coloca aqui a sua interpretação do que eles falaram. É difícil, é. Por quê? Porque a gente não é acostumado a ler. Eu sei que a gente não é acostumado a ler, então é complicado. Ó, pessoal, tá me dando 1 minuto aqui o Zoom e eu vou sair e eu vou mandar novamente o link para vocês, no grupo de vocês, você entre novamente, para a gente finalizar, mostrar as referências, como é que faz a referência e também explicar mais sobre o referencial teórico, tá certo? Vou sair aqui e eu mando novamente o link para vocês.